Vamos agora para Jericó. Vamos ao nome. Duas formas no hebraico: Yerihó e Irihó. Esta última, segundo a The International Standard Bible Encyclopedia, conserva a influência do cananeu primitivo. Outros admitem que vem da mesma raiz, Yarear, lua, e ligam-na com o antigo deus lua dos semitas ocidentais, Yarir ou Ierar. Outros ainda veem em Jericó lugar de fragrância, lugar perfumado. A referida International Standard Bible apresenta o quadro geológico da região de Jericó de modo satisfatório. Vamos lá. Localização. Jericó é situada no Vale do Jordão, pertencente à tribo de Benjamim, Josué 18, versículo 21, a 28 quilômetros ao oriente de Jerusalém, a 9 quilômetros do ocidente do Jordão e a 16 quilômetros da boca do Mar Morto, a 1,5 km a noroeste de El-Riha, a moderna Jericó. O Novo Dicionário da Bíblia diz: o enorme montão em forma de pera tem cerca de 400 metros de comprimento de norte a sul e mais ou menos 200 metros de largura na extremidade mais larga do norte e cerca de 21 metros de espessura. Refere-se a Tel El Sultan, a Jericó bíblica. A Jericó de Herodes, a do Novo Testamento, é representada pelos montões de Tululabu, El Alaik, a 1,5 km da moderna El Riha, ponto ao sul da Jericó do Antigo Testamento. Vamos à arqueologia. Temos, em realidade, 3 Jericós. A de Josué, hoje identificada como El Sultan, no sopé do Monte da Quarentena. Acham-se desenterradas muralhas da antiga cidade e outros elementos da primitiva civilização. 2. Outra é a Jericó herodiana, a sudoeste da anterior, próxima do ribeiro de Querite. 3. E a última é a Jericó atual, chamada El-Riha. Desde o século passado, os arqueólogos escavam Jericó. Em 1868, Sir Charles Warren enfiou sondas na região. Os alemães Selin e Watzinger, de 1907 a 1909, fizeram importantes revelações. O trabalho nitidamente científico foi realizado por Gaston, de 1930 a 1936, a quem coube a honra de encontrar a Jericó bíblica. Vincent e Albright discordaram das datas apresentadas por Gaston. Todos estes escavaram no Tel El Sultan, a 2 km a noroeste de El-Riha. Em 1952, estendendo seu trabalho até 1957, a senhorinha K.M. Kenyon continuou a escavar o Tel El Sultan e concluiu que as muralhas encontradas por Gaston datavam pelo menos 1000 anos antes de Josué. A arqueologia sustenta que as muralhas do tempo de Josué eram ixas, construídas em 1600 a.C. e que se encontravam em perfeita conservação ao tempo da conquista de Canaã por Israel. As descobertas do Tel El Sultan comprovam de modo cabal que Jericó existiu antes de 5000 a.C., destruída muitas vezes e outras tantas reedificada, subsistiu até 300 a.C. No período neolítico, revelaram as escavações monumental, arquitetura e uma escultura craniana em vários estratos, confirmando Jericó como o centro urbano mais antigo conhecido no mundo. A Jericó herodiana foi localizada em Talulabu El Alaik, a 2 km a sudoeste de El-Riha. Então a gente percebe aqui em que o fato de a cidade foi construída, destruída, reconstruída, destruída e reconstruída. Na nossa cabeça, Jericó é uma só, mas a gente observa aqui que há situações, de início, final, reinício, final e reinício, sendo que o que a gente tem hoje não remonta à primeira Jericó lá de trás, do nosso corinho, porque os muros caíram. Vamos lá. A cidade.
A palavra Jericó ocorre 54 vezes no Velho Testamento, sendo 27 no livro de Josué, 7 vezes no Novo Testamento, em Deuteronômio 34, versículo 3, Juízes 1, 16 e Juízes 3, versículo 13, é chamada Cidade das Palmeiras. Está a 300 metros abaixo do nível do mar, é um oásis. Nunca chove em Jericó. 2 ou 3 fontes alimentam de água a cidade, sendo uma delas Ain El Sultan, conhecida também como a fonte de Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. E Joséfo confirma: é a cidade mais verde do Israel de hoje. A temperatura consiste 32 graus de dia e 28 graus à noite, de janeiro a dezembro. No passado, os ricos invernavam nela e hoje também. A mais ou menos 1 quilômetro da fonte de Eliseu está o encantador palácio atribuído ao califa Rishnan da dinastia Omayyad, construído em 724 d.C. e reconstruído em parte recentemente. Junto a Jericó estão casinhas abandonadas, centenas e centenas. É o campo de refugiados palestinos, completamente abandonado desde 1967. Os judeus, bem como os árabes ricos residentes em Israel, construíram palacetes e mansões onde passam o inverno, e isto contrasta com a vila pobre de El Riha. A estrada velha de Jerusalém a Jericó hoje está abandonada, e uma nova, asfaltada e bonita, acabou com os assaltantes de outrora. A Bíblia registra os seguintes importantes fatos relacionados com Jericó. 1. Defronte a Jericó, Moisés contou os filhos de Israel. Números 26, versículo 3 a 63. 2. O Senhor falou a Moisés. Número 31, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Números 31. 3. Jericó era uma cidade com altas muralhas e governadas por um rei. Josué, capítulo 2, versículo 5 a 15. 4. Josué enviou a Jericó 2 espias. Josué 2. 5. Foi tomada por Israel e declarada anátema. Josué 5, versículo 13 a Josué 6, versículo 27. 6. O pecado de Acã. Josué 7. 7. A queda de Jericó infundiu temor em outros reinos vizinhos. Josué 10, versículo 1 a 30. 8. Dada a tribo de Benjamim. Josué 18, versículo 12 a 21. 9. Reedificada por Iel, o belemita. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Josué, capítulo 6, versículo 26. 10. Elias e Eliseu passaram por Jericó indo ao Jordão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 4 a 18. 11. Os mensageiros de Davi, humilhados por Anum, permaneceram em Jericó. Segundo livro de Samuel, capítulo 10, versículos 1 a 5. 12. Eliseu purificou as águas de Jericó. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. 13. Preso Zedequias por Nabucodonosor. Segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículo 5. 14. Israel entregou os cativos de Judá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 1 a 15. 15. Conversão de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Fora da Bíblia. Pompeu acampou em Jericó e dormiu nela uma noite. A cidade estava despovoada, mas o lugar era um oásis. Herodes o Grande, ao regressar de Roma, passou por Jericó, deixando no lugar uma guarnição. Reconstruiu a cidade, estendeu seus limites até o Vade El Kelt. Ergueu uma fortaleza, Quipros, em honra de sua mãe. Edificou maravilhosas quintas, o hipódromo e o anfiteatro, além do seu riquíssimo palácio de inverno. Canalizou água. Em 35 a.C., assassinou seu cunhado, Aristóbulo. Em 4 a.C., matou em massa os fariseus que retiraram a águia de ouro da porta do templo. Matou seu filho Antíprates e finalmente morreu em Jericó. A estrada do leste que levava a Jerusalém passava inevitavelmente por Jericó. Daí a importância da cidade. Nela, os romanos estabeleceram um porto aduaneiro. O lugar do batismo do Senhor Jesus, apontado pela tradição, está perto de Jericó, como também o Monte da Tentação de Jesus. O da Quarentena está dentro de Jericó.
A 9 quilômetros de Jericó está a ponte Alembe, sobre o Jordão que leva para Amã, a antiga Rabat Amon, capital da Jordânia.